o debate do apóstolo Paulo com Pedro. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderiam haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça. Por isso, ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente, como diz em Gálatas 2,14. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios, a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola, ele representava com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados à conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob obrigação de observar os costumes judaicos.